1 Reis, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10. Graça e paz para você que está em casa, nos acompanhando. Nos visite, Rua Rosa Branca, número 32, bairro Bom Jardim. Fique à vontade para nos fazer uma visita. Amém? Então vamos lá, 20 minutos que eu quero a sua atenção. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Todas essas 1000 mulheres não eram mulheres comuns, elas eram princesas de reinos que estavam ao redor de Salomão, de reinos que poderiam ser inimigos. E Salomão traz essas mulheres para dentro do reino. E quando essas mulheres vêm para dentro do reino, quando Salomão ainda estava novo, Salomão conseguiu controlar. Mas se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que na velhice de Salomão, essas mulheres começou a desvirtuar o povo de Deus, porque essas mulheres começaram a queimar incenso a outros deuses. Elas vieram de nações pagãs, elas serviam muitos deuses e virou uma bagunça. Então Deus prometeu que no reinado de Salomão a paz iria reinar. Mas quando Salomão morre, duas coisas acontecem: o reino é dividido. O reino do norte se transformou no reino de Israel, e o reino do sul se transformou no reino de Judá. No reino do norte ficou Jeroboão, e no reino do sul ficou Roboão, que era filho de Salomão. Por que eu estou falando isso? Para você entender o contexto dessa história. Só que quem era Jeroboão? Jeroboão não tinha uma linhagem sacerdotal. Ele era filho de uma mulher viúva. Ele era um qualquer, mas que tinha coragem e força, e se transformou em um grande guerreiro na época do rei Salomão, e começou a se destacar no reino como um grande guerreiro. E quando Salomão morre, por permissão de Deus, Jeroboão dá um golpe, e ele assume o governo do norte, e ele se transforma agora em um poderoso rei do reino do norte, que tinha como capital Israel. Só que Jeroboão continuou fazendo a mesma coisa. Ele continuou sacrificando a outros deuses, e ele fez um bezerro grande de prata, de ouro, para celebrar culto a esse bezerro. E aí entra o profeta. Deus levanta o profeta lá de Judá, que conservou a sua fidelidade em Deus. E o profeta de Judá chega lá e diz para o rei Jeroboão: olha, esse altar vai cair, esse altar está corrompido, e Deus vai levantar um da descendência de Davi, ou seja, Deus vai unificar o reino de novo, e Deus vai purificar esse altar. E o que o rei faz? O rei levanta o dedo e diz: prenda e mata esse homem. E na mesma hora, a mão do rei ficou seca, endurecida como pedra. E ele viu que ele não estava mexendo com qualquer um. O rei percebeu que ele estava mexendo com Deus, e ele então diz para o profeta: ora o seu Deus, e pede o seu Deus que tenha misericórdia de mim. E o profeta orou, e a mão do rei voltou para o lugar. E aí o rei faz um convite: olha, profeta, vamos lá na minha casa, eu te darei pão, te darei comida, vou cuidar de você, vai na minha casa. O que o profeta diz? Não como, não bebo, não sento, não fico nesse país, nessa cidade. Eu só tenho missão: vim profetizar contra o altar corrompido e ir embora. Aqui não é o meu lugar. E o profeta foi embora. Só que, continuando o texto, que eu não li porque senão vai ficar muito grande, mas a gente vai falar. Havia 2 filhos de um profeta velho que morava ali em Betel, e que viram toda a situação. Chegaram em casa e disseram do pai: você não sabe o que nós vimos? Nós vimos um homem de Deus, nós vimos um profeta. Talvez os meninos viram naquele profeta que o pai tinha sido um dia. O pai agora era um profeta já cansado, mas que não ouvia mais Deus. E então o pai diz: de onde veio esse profeta? Veio de Judá. Para onde ele foi? Foi para tal lugar. Então o pai agora pega um jumento, monta no jumento e vai atrás do profeta novo. E quando ele encontra o profeta novo,
Ele diz para o profeta: olha, volte comigo, vamos lá em casa. E o profeta diz: eu não posso voltar, eu não posso comer, eu não posso beber, eu não posso ficar na cidade. Aí o profeta velho, que já não ouvia mais Deus, que já não sabia mais nada sobre Deus, lança uma mentira. Sabe qual foi a mentira? Eu sou profeta como você, e um anjo de Deus apareceu a mim e disse que você poderia voltar. E foi a pior coisa do profeta novo. Ele voltou, comeu, bebeu. Mas quando ele estava comendo e bebendo, um profeta mentiroso, agora, mais uma vez ele é usado por Deus agora, e diz: olha, por que você foi rebelde? O teu corpo não vai descer a sepultura da casa dos seus pais. E então o profeta novo vai embora. E quando ele está no meio do caminho, um leão pega ele, mata ele. E o leão não devora ele, ele fica caído no meio do caminho, mas o leão fica sentado do lado dele, e o burrinho do outro lado. O leão não come o burro, não come o profeta, até que as pessoas passam, reconhecem e mandam a palavra para o profeta velho o que tinha acontecido. O que isso tem a ver com a gente? Toda essa história que eu resumi para você que está no texto, o que isso tem a ver com a gente? Quais as lições a gente precisa aprender sobre cuidado? Primeira lição que a gente aprende aqui sobre cuidado. E aí eu quero entrar com você, pedir a Jô para colocar lá um sinal vermelho. Cuidado. O sinal pode estar vermelho para você. A primeira lição que a gente aprende é: cuidado com a soberba do seu coração. A primeira lição que a gente aprende é com um rei chamado Jeroboão, que nem era para ser rei, que chegou ao reinado por causa da incompetência de Salomão de continuar vivendo fiel ao Senhor, e que chegou ao reinado porque Deus permitiu e ele deu um golpe para chegar ao reinado. E quando chega o reinado, a única coisa que Jeroboão tinha que fazer era seguir os caminhos de Davi, que Deus sim iria honrar ele, mesmo que ele não fosse legítimo, mas se ele honrasse Deus iria honrar. Está no texto também isso, mas ele não fez isso. O que Jeroboão fez? Fez um bezerro de ouro para adorar. O profeta chega e denuncia o altar corrompido. O profeta chega e denuncia o pecado dele. E o que Jeroboão faz? Levanta sua mão com arrogância e diz: matem esse profeta, prendam esse profeta. E no mesmo instante a mão dele ficou ressequida. Arrogância do coração. Cuidado com a soberba do seu coração. Cuidado quando você acha que não é ensinável, ou não pode aprender mais nada com alguém, ou com aquilo que Deus quer te ensinar. Cuidado, Jeroboão se arrebentou. Se você continuar lendo a história de Jeroboão, ele foi um camarada guerreiro, um camarada vencedor na batalha, mas que perdeu para si mesmo, que no decorrer da sua jornada como rei, teve uma vida derrotada. Por quê? Porque tinha um coração soberbo, não conseguia ouvir algo que não agradasse o seu coração. E quando Deus manda um profeta, ele tentou matar o profeta, e só não matou porque Deus endureceu a mão dele. Cuidado com a dureza do seu coração. A Bíblia diz em Mateus 6, 24, que você não pode servir a dois senhores, que você vai alegrar um e entristecer o outro. Jeroboão alegrava dois senhores. Ele queria brincar, ora servindo a Deus, ora servindo os seus bezerrinhos. O altar corrompido era o coração de Jeroboão. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, e aí a gente vem para cá, e o pastor, ou o irmão que está pregando, ou qualquer um que Deus levanta para cá, que tem uma palavra dura que não agrada o seu coração. Quantas vezes você faz como Jeroboão? Eu vou sair dessa igreja, eu quero ver essa igreja andar sem eu tocar, eu quero ver essa igreja andar sem eu entregar o dízimo, eu quero ver essa igreja andar sem minha presença. Vai, se levanta como Jeroboão, confronta Deus como Jeroboão confrontou. E você viu o que aconteceu com ele? A sua mão endureceu na hora. Ele ainda teve a sensatez de pedir perdão e de se arrepender naquele momento, mas no decorrer da vida dele diz, mostra que o coração dele era duro. Cuidado, você pode estar em algum lugar de posição boa no seu trabalho, pode estar tudo bem na sua casa, mas cuidado, quando Deus confrontar você, não seja tolo de se levantar contra a palavra de Deus. Quando Deus confrontar você, não seja tolo de querer ir contra a palavra de Deus, porque as coisas podem ficar feias do seu lado. E aqui não é uma ameaça, porque Deus não ameaça ninguém, Deus simplesmente faz, porque Ele é Deus. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto: cuidado, não se iluda com as ofertas dos altares corrompidos. Você não pode se iludir com as ofertas dos altares corrompidos. O que o texto mostra é que logo depois que a mão do rei voltou ao normal, versículo de número 7 ao 10, o rei faz um convite para o profeta: já que a minha mão voltou ao normal, vamos lá em casa, profeta.
vamos comer, vamos beber, eu vou cuidar de você. O profeta sabia que aquele altar era corrompido. E o que o profeta disse? Não sento com você, não como com você, não bebo com você, não tenho comunhão com você, não se iluda com as ofertas de altares corrompidos. Sabe o que tem acontecido? Crente que domingo está na igreja e no resto da semana está nos altares corrompidos. Crente que dia de domingo bate palma, celebra a Deus, cultua a Deus, mas no decorrer da vida, qualquer oferta de altar corrompido aí fora leva ele, porque a oferta dos altares corrompidos são ofertas bonitas. O rei prometeu ouro, prometeu coroa, prometeu prata. O rei queria o sacerdote junto com ele, o rei queria o profeta com ele, porque ele viu que era o nome de Deus. Mas o profeta não negociou. Ele disse: eu não me sento em altares corrompidos. Onde você tem andado, irmão? Aonde você tem sentado? Por onde você tem passeado? O que você está fazendo quando o seu pastor humano, quando seus irmãos até não te veem? Onde você está sentando, irmão? Será que você é um altar corrompido? Porque os profetas de Deus não se assentam em altares corrompidos. Eu não estou falando de convivência, de estar com pessoas, porque a gente vai precisar conviver com pessoas para pregar, mas comungar fazendo o que elas fazem, não podemos fazer. Onde você está sentando? No final de semana quer beber todas, quer colocar sua roupinha curtinha, andar como se fosse uma prostituta, me perdoe a expressão, mas é isso que eu vou dizer. Ou como um prostituto, ou falar como um bastardo, como um prostituto. Não, gente, nós somos a igreja santa do Deus Santo. Nós temos que ser diferente. Não é porque nós somos diferentes, mas porque há algo diferente em nós. Há a presença do Espírito Santo em nós. Nós podemos ir em aniversário, nós podemos ir em lugares, nós podemos estar, mas nós não podemos comungar com altares corrompidos. Esse profeta tinha uma missão: ir lançar a palavra, falar o que Deus mandou e sair. Essa era a missão dele, não era ficar lá. Mas às vezes a gente não tem cuidado, a gente até vai, mas a gente fica no altar corrompido, e a gente se torna um altar corrompido. Isso está doendo o que eu estou dizendo. E eu não sei porquê, eu até quero trazer palavrinhas bonitinhas para massagear o ego de vocês. Mas eu não sei porquê que Deus tem feito isso. Eu creio que Deus quer falar alguma coisa. Eu tinha até outra mensagem para pregar para vocês, que talvez eu acho que ia agradar o coração de vocês. Mas a mensagem para você nesta noite é: cuidado. O sinal está vermelho e você pode ser atropelado. Cuidado. O sinal está vermelho e a cobrança pode ser cara. Cuidado, porque Deus te deu uma missão, então faça a missão que Deus te deu. Mas não deixe que o seu altar seja corrompido. E o seu altar é o seu coração. A palavra de Deus diz em Provérbios 4:23: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque daí procedem as fontes de vida. Até esse momento, o profeta guardou o seu coração. Até esse momento, ele não foi altar corrompido. Terceira lição: cuidado com aqueles que sabem quem é Deus, mas não andam mais com Deus. Olha o versículo de número 15. Olha o versículo de número 15. Coloca para mim, por favor, versículo de número 15 na tela. Versículo de número 15 ao versículo 18. Então ele disse, é o profeta velho. Agora, os filhos dele falaram o que tinha acontecido. Ele agora queria conhecer esse profeta, porque ele relembrou da vida dele. Olha só, Deus precisou tirar um profeta de Judá para ir falar em Betel, porque o profeta de Betel já estava morto, na sua mentira. Não era mais profeta de Deus, ele já era um altar corrompido. Olha a mentira que o cara vai falar, ó. Então ele disse: vem comigo a casa e come pão. Porém, olha o profeta novo. Porém, ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor. Olha o que ele está dizendo: me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Agora olha só, tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. Cuidado com esses que parecem que ele não é. Cuidado com esses que falam da mesma Bíblia que você fala, canta os mesmos louvores que você canta, faz tudo que a gente faz aqui, mas lá fora tem uma vida que não condiz. Cuidado.
Porque ele disse: eu sou profeta como tu. Ele só esqueceu de falar que já não era mais profeta de Deus. E ele diz assim: ó, eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. No 3, 1, 2, 3. Porém mentiu. Um profeta corrompido pela mentira. Ele até foi profeta a vida inteira, mas agora o altar dele estava corrompido pela mentira. Irmão, o que mais tem aí no Brasil é evangélico, irmão. O que mais tem é gospel. O que mais tem é gente com Bíblia dentro do carro, dentro da bolsa, no celular, cantos e ouve, mas não tira o palavrão da boca, não tira uma vida de bagunça na sua vida, e ainda bate no seu ombro e diz assim: tem nada a ver não, vamos tomar um choppzinho ali, tem nada a ver não, vamos fazer isso comigo, tem nada a ver, um vinhozinho, tem nada a ver, tem nada a ver. Continue andando com um profeta corrompido, que você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Profetas corrompidos, você não tem que andar por isso. Cuidado com aqueles que carregam a mesma Bíblia que você carrega, que diz que conhece o mesmo Deus que você conhece, mas que não tem mais vida com Deus. Esse camarada, ele rejeitou a oferta do rei, mas ele caiu na mentira sutil, igualzinho a serpente fez com a Eva. O que a serpente disse com a Eva? Distorceu a palavra. Esse cara distorceu. O anjo me falou. Irmão, primeira coisa que eu faço, quando tem alguém muito espiritual, eu coloco os dois pés para trás. Quando começa o negócio do anjo, falou, o anjo isso, o anjo aquilo, outro, irmão, eu sei o que a Bíblia me fala, o que a Bíblia fala comigo. Eu creio que Deus ainda levanta profeta, creio nisso. Mas quando começa algumas coisas assim, muito fantasiosas demais, de Deus, opa, Senhor, me deixe sem dentro. Cuidado com os profetas que não são profetas. Cuidado com os que carregam a mesma Bíblia que você, mas não conhecem mais o Deus que você conhece. Cuidado, porque pode ser sua ruína. O que o jovem fez? Já que ele é profeta como eu, e já que um anjo falou com ele, eu vou voltar. Só que aqui o profeta disse o seguinte: lá atrás não foi anjo que falou com ele, foi a palavra do Senhor. Agora ele cedeu. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Nunca vimos um tempo tão terrível e tenebroso como a igreja tem vivido. A igreja tem sido tudo menos a igreja de Cristo. Esse dia eu estava num lugar com alguém. No mesmo momento que o cara estava pregando, a boca dele cheia de palavrões. Cuidado. Eu não estou falando que você é santo, mas cuidado onde você anda. Pastor, mas fulano é da igreja tal, fulano é da minha própria igreja. Irmão, se fulano está sendo corrompido, o problema é dele, mas você não ande com quem não tem caminhada com Deus. Faça diferente, ouça de Deus e pronto. E faça somente o que Deus mandou você fazer. Quem está entendendo, diga amém. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 5, versículo 37, que a palavra do crente tem que ser sim, sim ou não, não. E o que passar disso é procedência do maligno. A palavra do profeta velho foi procedência do maligno, porque ele mentiu. E a mentira dele corroeu a pureza do profeta novo. Então, cuidado com aqueles que sabem quem é Deus, mas não andam com Deus. Irmão, já cansei de pregar por aí, eu falo o texto bíblico, a pessoa fala 10. Sabe o que eu faço? Balança a poeira do pé e vou pregar para quem quer ouvir. Então você precisa ter cuidado. Quarta lição: você precisa ter cuidado e entender que existem lugares que não é para você estar. Você precisa ter cuidado com lugares que não é para você estar. Olha o que o texto diz, versículo de número 18 ao 22. Olha o que diz aí. Tornou ele também: eu sou profeta como tu, e o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu. A proposta dele era até bom, dar pão e água, mas não era o projeto de Deus. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Então ele à mesa, estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta, que o tinha feito voltar. Aí agora Deus usa até o profeta antigo agora.
Agora eu vou mostrar para ele. Olha o que Deus fala. E clamou ao homem de Deus, que viera de cá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te disseram: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de um profeta a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, aguardou para ele o jumento. E diz aí, foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados juntos ao cadáver. Que texto louco! Que negócio louco! O profeta só tinha que fazer a mesma coisa que ele fez com o rei: não vou para a tua casa. Um anjo falou com você, mas não falou comigo: eu não vou. Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente, irmão, pouco está lendo isso aqui, a gente só quer o que o outro fala. Falou uma palavrinha bonita que te agrada, falou que é de Deus, está todo mundo atrás caindo nisso. Não lê Bíblia, não ora, não busca discernimento. Qualquer movimentozinho que surge, está você lá. Palavra você não quer, uma profecia você quer à vontade, botar a mão na sua cabeça, falar com você. E não estou falando que não existe, não. Eu creio que Deus faz, mas tem que ser voltado na palavra. Deus ainda usa homens de Deus, mulheres de Deus, creem em dons de mistério, creem em profecia, creem em dons de cura, creem em tudo isso. Mas isso não se sustenta sem a palavra. Porque Jesus disse naquele dia: muitos dirão: Senhor, sem demônios, falei novas línguas, operei milagres, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Tudo isso precisa estar sustentado na palavra. Sabe qual foi o problema desse profeta? É que ele começou bem, mas terminou mal. Por quê? Porque ele foi aonde Deus disse que não era para ele ficar. Sabe qual é o grande nosso problema? É que estamos sentando nas mesas que não deveríamos sentar. Salmo 1: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Sabe qual é o grande problema? É que muitos de nós estamos sentados e estando aonde Deus disse que não era para estarmos. Cuidado, que você está correndo perigo. Esse camaradinha saiu, foi embora. No meio do caminho, o leão pegou, o matou, melhor dizendo. Cuidado, porque pode ser fatal, meu irmão, minha irmã. Você precisa avaliar, você precisa rever algumas coisas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33 que as más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 1:8 que ainda que um anjo desça do céu e pregue um evangelho diferente do que eu tenho anunciado, que ele seja maldito, anátema. Se nós pregarmos um evangelho diferente disso, seja anátema. Então não pode aparecer anjo, pode aparecer quem for. Se estiver diferente da palavra, fuja. Esse profeta estava indo bem, ele estava tão cheio de autoridade que a mão do rei secou, ele orou, a mão do rei voltou. Ele estava tão cheio de autoridade que ele disse não para os manjares do rei. Mas quando chegou alguém com capa de religião, quando chegou alguém com aparência de profeta, conseguiu derrubar ele. Agora escute aqui o que eu vou dizer: o seu maior perigo não está fora do nicho do evangelho, está dentro de muito movimento-sim, muito auê, que diz de Deus, mas não é de Deus. E eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, estou falando até de nós mesmos. Porque não adianta eu falar que sou de Deus e a minha vida não falar que eu sou de Deus. Onde você está andando, irmão? Onde você está indo aí? Olha aqui, eu vou dizer o que eu disse de manhã. Tem coisa que não vai adiantar o seu orar que não é capeta. Tem coisa que não vai adiantar o seu orar que não é luta. Tem coisa que é a sua escolha, que é a sua desobediência está te levando para a derrota, que a sua desobediência está te levando para o fracasso. Você acha mesmo que você vai ficar aqui o resto da vida nessa terra? Eu e você vamos fechar os olhos. Você acha que é só jogar terra, acabou? Não, você vai aparecer diante do Todo-Poderoso. Nós vamos ter que prestar conta para Ele. Você está achando que a nossa vida é brincadeira? Você está achando que o sangue que corre na tua veia, o teu coração que bate, é qualquer coisa? Deus te deu uma vida aqui para você viver com Ele, para você andar com Ele. O problema é que a gente começa bem e termina mal. Esse profeta começou bem, mas terminou mal, cara. Porque
quê? Porque ele andou através de alguém que parecia ser de Deus, mas não era de Deus. E eu termino nessa noite, fechando os 20 minutos que eu pedi para você aqui. Fique em último lugar. Cuidado. Não fique quando Deus manda você sair. Não fique quando Deus diz vai. Deus disse ao profeta, entre, profetize e vai embora. E ele voltou. E pagou caro. Não fique quando Deus está mandando você sair. Não fique em lugares. Não ande por onde Deus disse para você andar, porque pode custar a sua vida eterna. Versículo 24 a 26 diz que o leão o atacou. Mas não só o atacou, o leão o exterminou. Por quê? Porque ele começou bem e terminou mal. E aí a Bíblia diz em 2 Timóteo 4,7: combati um bom combate e sei carregou até a fé. A minha palavra para você nesta noite é: com que você deve ter cuidado? Aonde você se encaixa nesse texto? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33: as más conversações corrompem os bons costumes. Esse profeta, ele terminou mal como Jeroboão. Ele foi denunciar um altar corrompido, mas no final terminou do mesmo jeito, porque desobedeceu a Deus. Se hoje fosse o último dia, se hoje fosse o último dia nessa terra, como será a sua denúncia? Como você vai apresentar-se diante de Deus? Você começou bem encaminhado, né, meu irmão? Minha irmã. Mas como você vai terminar? Como esse profeta? Voltando atrás? Irmão, se você olhar para trás, olha, só não economizou para glorificar a Deus, mas não olhe para voltar. A mulher de Ló olhou para trás, pagou o preço caro. Todo mundo que olha para trás e volta, paga um preço caro. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olhar para trás, não é digno do Senhor e do Evangelho. Esse profeta tinha tudo para marcar a história dele, mas ele voltou com alguém que parecia ser crente, parecia ser de Deus, e pagou um preço caro. Eu termino dizendo para você nessa noite: o céu é logo ali, mas o inferno também é logo ali. Cuidado. Cuidado aonde você anda. Cuidado com o que você está fazendo com essa vida que você acha que é sua, mas não é sua. Tem um dono e ele pagou caro por você na cruz do Calvário. Cuidado. Não seja um altar corrompido, porque o profeta só saiu de Judá para ir a Betel por causa de um altar corrompido. E na trajetória ele deixou ser corrompido por um profeta antigo que também era corrompido pela mentira. E ele voltou. Ele deveria ter ouvido Deus como ele ouviu a primeira vez, mas ele voltou.